Boa noite, família, graça e paz. Estamos aqui em mais uma quarta de oração, um momento em que a gente para no meio da semana para buscar Deus, para orar, para entregar a nossa vida ao Senhor, para confiar, para exercitar a nossa fé, para buscar o Senhor. E é muito bom ter você conosco. Nós estamos nesse tempo 100% online, mas ainda assim a presença de Deus tem estado conosco onde nós nos reunimos. Você está aí na sua casa, onde você estiver nos acompanhando, tenho certeza que a presença de Deus está sobre você. E hoje, nessa quarta de oração, a gente está começando uma série nova de ministrações que tem como tema Milagres do Céu. Cada quarta-feira a gente vai estar falando sobre milagre em uma área da vida. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai ministrar e realizar milagres nas nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 42, o versículo 10. A Bíblia nos diz assim nesse texto, Jó 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuía. O Senhor, quando resolveu abençoar Jó, depois de toda a sua jornada de perdas, Jó recebeu exatamente o dobro. Deus prosperou Jó com 2 vezes mais do que tudo o que ele antes possuía. E quem fez isso? Foi o Senhor. Foi um milagre, foi algo sobrenatural que Deus deu a Jó. E nós cremos. E nós estamos aqui nessa quarta de oração exatamente porque nós cremos que o nosso Deus é o Deus que muda a nossa sorte. E quando Ele resolve nos abençoar, Ele nos dá 2, 3, 7 vezes, quantas vezes mais Ele desejar na nossa vida. Você crê nisso? Eu convido você a fechar os seus olhos e a gente entregar a nossa vida nesse tempo inicial do nosso culto de oração, da nossa quarta de oração nessa noite. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Nós Te glorificamos porque o Senhor tem estado conosco, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem derramado sobre nós, ó Deus, força, poder, unção, graça. Pai, nesses dias nós estaremos, ó Deus, ministrando sobre os milagres do céu. Nós sabemos, ó Deus, que no céu existem muitos milagres que o Senhor deseja trazer e manifestar na terra. E nós queremos nesses dias tomar posse, viver, experimentar e orar, ó Deus, exatamente para que milagres aconteçam. Assim, ó Deus, como o Senhor operou um milagre na vida de Jó, eu creio, Deus, que o Senhor irá operar na vida de cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, a cada dia expressar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e entregar a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entregue o seu melhor louvor nessa noite para o Senhor, porque Ele merece. Nessa quarta de oração, entre na presença do Senhor, adorando a Ele, fazendo dessas canções a sua oração, a sua entrega ao Senhor, em nome de Jesus.
A
para fazer a nossa oração de fé. Então nesse momento eu convido você a se levantar onde você estiver, na sua casa ou em qualquer outro lugar que você esteja nesse momento. Eu queria ler um texto, ele está lá em 2 Crônicas 7:14. E nesse texto ele fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu queria repetir esse final e queria que você colocasse a mão no seu coração agora, nesse momento. Ele não está falando mais dessa casa aqui, ele está falando de nós. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e repetisse esse final: e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa vida agora em suas mãos, Pai. Nós queremos entregar tudo aquilo que nós somos, Pai. Tudo aquilo que nós possamos ser, Deus. Pai, em nome de Jesus, que nos lugares onde a gente vem entrar, Deus, que a sua luz brilhe, Pai. Deus, em meio a tanta escuridão, em meio a tanta coisa que vem acontecendo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos, Deus, tudo aquilo em seus pés, Pai, porque nós sabemos que o seu coração está aberto pra gente. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor conduza, Pai. Deus, as nossas mãos, os nossos olhos, as nossas atitudes, Pai, diante do Senhor e diante das pessoas. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos entregar as nossas vidas, Deus, a nossa família, a nossa igreja, Deus, em suas mãos, Pai. Deus, nesse momento tão difícil, Deus, nesse momento onde as dificuldades estão aí a bater na porta, Deus, todos os dias, Pai, mas nós cremos no Deus poderoso, no Deus que está além dos problemas, no Deus que está além das dificuldades, Pai. Então por isso nós entregamos em suas mãos, Deus. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando todo o laço do mal, Deus, toda a doença, Deus, toda a dificuldade, Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, Deus, que às vezes olham para a sua geladeira e não tem o que comer, Deus, que olha para a sua despensa e não vê nada, Deus, mas nós cremos na provisão do céu, nós cremos na provisão do Senhor, Pai. Deus, não há nada além do Senhor, não há nada maior que o Senhor, Deus, os céus, nós experimentamos os céus na terra, Deus, nós acreditamos no Senhor, Pai. Deus, então em nome de Jesus, Pai, provém para o seu filho, Deus, o alimento de cada dia. Deus, provém ao seu filho a saúde, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos em suas mãos aquilo que nós somos, os nossos pensamentos, as nossas missões. Deus, nada e ninguém é além do Senhor, Pai. Deus, então nós cremos no sobrenatural, nós vivemos o sobrenatural do Senhor, Pai. Então em nome de Jesus, nos ajuda, nos consolida nesse momento, consolida nossa fé, Pai. Deus, que a gente possa criar raízes profundas, Deus, onde a gente não se perca, onde a gente não tenha medo, porque nós acreditamos no Senhor, Pai. Nós acreditamos no Deus do impossível. Então nós entregamos tudo em suas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Em Filipenses 4:19, a palavra de Deus diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É com essa certeza que eu quero convidar você a ofertar e dizimar na casa de Deus, porque nós cremos na fidelidade do Senhor. Nós cremos que o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. E aquilo que nós temos recebido dEle
nós temos também que oferecer, nós temos que entregar, nós temos que agir em fidelidade, nós temos que agir com gratidão, e é isso que nós fazemos quando ofertamos e dizimamos. Você pode fazer isso aí da sua casa mesmo. Está aparecendo para você em algum lado aqui da tela os dados bancários da igreja, além também da chave Pix, que é hoje uma das coisas mais fáceis para que você possa fazer a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, para abençoar a casa de Deus. Além disso, eu quero lembrar você que, apesar da gente estar nas quartas de oração com os nossos cultos somente online, nos domingos a gente tem tido culto presencial, mas se você não tem como vir nos domingos, às segundas, quartas e sextas, a nossa secretaria está aberta das 2 da tarde até às 6, das 14 às 18 horas. E você também pode vir aqui e na secretaria você tem acesso ao seu envelope de dízimo, você que é membro da igreja, e você também que quiser ofertar, você tem como trazer a sua oferta e depositar diretamente no gasofilácio da igreja. Eu quero orar por você, e depois que eu orar, consagrando as ofertas e dízimos, nós vamos louvar a Deus, e você vai ter oportunidade agora da sua casa consagrar a sua oferta, o seu dízimo, fazer a transferência eletrônica para nossa igreja, para abençoar a casa de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós cremos naquilo que lemos na Tua Palavra. O Senhor é o Deus que conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe exatamente o que cada um de nós, o que cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas necessitam. Ó Deus, e a Tua Palavra diz que o Senhor suprirá. Que o Senhor, pelas Tuas riquezas em glória, o Senhor suprirá as nossas necessidades. E nós cremos nessa palavra. Por isso agora, Pai, temos alegria em poder consagrar ao Senhor, entregar ao Senhor, ó Deus, as nossas ofertas e dízimos. Ó Deus, não importa a maneira como nós estamos fazendo, se estamos fazendo isso digitalmente, eletronicamente, ou se estamos fazendo isso vindo à igreja em algum momento, não importa, Deus, o que importa é o nosso coração, que é entregue ao Senhor, porque cremos na Tua Palavra. Te pedimos, Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oferta, o nosso coração, a nossa vida, entregue a Ti, em nome de Jesus. Enquanto louvamos, você pode ofertar e dizimar nessa hora e abençoar a casa do Senhor. Vamos, com alegria, participar desse momento. Nossas mãos para adorar Jesus. Essa noite, como eu falei, essa quarta de oração, a gente está começando uma série que é os milagres do céu.
O céu tem milagre para minha e para a sua vida. E primeiro, antes de eu entrar no tema dessa noite, cada semana a gente vai estar ministrando sobre milagres em alguma área da nossa vida. Eu quero te dizer, para você que, quem sabe, não tem entendimento, o que é um milagre? O milagre é algo que o homem, a mulher, naturalmente não pode realizar. Nós não temos condições de fazer. E muito menos quando a gente vive, a gente tem condições de explicar. Porque o milagre é algo sobrenatural. É algo que Deus faz na nossa vida e, ao fazer, a gente só pode olhar para aquela situação e ver, só pode, e dizer, só pode ter sido Deus. Isso é milagre. É sobrenatural. E é isso que Deus tem para nós nesse tempo. É isso que Deus deseja ministrar para nós nas próximas semanas, nessa quarta de oração, nas nossas quartas de oração. E essa noite eu quero começar ministrando, quem sabe, uma das áreas que nós estamos nesse tempo precisando de viver os maiores milagres. O milagre nas finanças. Eu quero convidar você a gente refletir e a gente aprender sobre o milagre nas finanças, meditando no texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 21, a partir do verso 1 até o verso 14. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar com a gente a leitura desse texto da Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. E a gente vai meditar sobre o milagre nas finanças, com base nesse texto do Evangelho, nesse texto onde Jesus está operando um milagre na vida dos seus discípulos. E eu quero desafiar você, com base naquilo que nós vamos ouvir e nós vamos ver na Palavra de Deus nessa noite, a crer que Deus pode fazer milagres nas nossas vidas financeiras nesse ano de 2021. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele lhe disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Verso 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Versículo 12. Jesus lhes disse, venham comer.
Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Versículo 13. Jesus, aproximando-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Deus, é a tua palavra, e nós te pedimos que por ela nós possamos ser, ó Deus, orientados, nós possamos, ó Deus, ser levados a viver milagres, porque a tua palavra é poderosa e eficaz, e a tua palavra, ó Deus, quando ela é liberada sobre nós, ela libera o poder dos céus, ó Deus, para que o Senhor possa realizar a tua vontade sobre as nossas vidas. Eu creio que existe para nós milagres nessa noite, e nós nos colocamos assim diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouco e rapidamente sobre o milagre nas finanças. Olhando para esse texto, Jesus aparece aqui para os discípulos. Jesus tinha ressuscitado e ele, então, aparece, os discípulos estão pescando, só que depois de uma noite, onde eles tentaram pescar, o texto bíblico diz que eles não conseguiram apanhar nada, que eles não conseguiram pegar nenhum peixe. E aí Jesus se apresenta a eles. Os discípulos não reconhecem quem é Jesus. E Jesus faz para eles uma pergunta. E a pergunta que Jesus faz para eles é: filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? E eles respondem que não. Quando a gente olha para esse texto, a gente olha para a pergunta de Jesus, a gente olha para essa provocação que o Senhor Jesus faz para os seus discípulos. Jesus sabia que eles tinham passado a noite e não tinham pescado nada. Jesus sabia que eles estavam vivendo um tempo de escassez. Mas aquela pergunta de Jesus estava levando os discípulos a quebrar o ciclo de escassez. Quando Jesus chega na nossa vida, quando a presença dele chega sobre nós, nós temos que crer que a escassez desaparece. Nós não temos que ter medo das situações, daquilo que está ao nosso redor. Quando Jesus chega, ele deseja que a gente quebre o ciclo de escassez. Mas aí você pode dizer para mim que, assim como aconteceu com aqueles discípulos, e de maneira natural isso realmente pode acontecer conosco, a gente tentar buscar uma porta de emprego, ou a gente tentar fazer com que o nosso negócio aconteça, e assim como o exemplo dos discípulos que passaram a noite tentando pescar e nada apanharam, naturalmente a gente pode viver um tempo onde nada acontece. Mas essa é a história natural. Quando Jesus chega, nós precisamos crer que Ele nos tira do natural e Ele quer nos levar para o sobrenatural. E para que a gente possa viver o milagre, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a quebrar o ciclo da escassez. Jesus pergunta: o que vocês têm aí, filhos? Vocês têm algo para comer? E eles falam: não. Jesus estava provocando os discípulos, no melhor sentido dessa palavra. Jesus estava fazendo com que eles pudessem, quem sabe, perceber que era Ele. Jesus estava fazendo eles entender que quando Jesus está presente, como nós lemos no momento em que falamos aqui da oferta, Ele supre as nossas necessidades, a escassez desaparece e a gente pode viver milagres na nossa vida financeira. E como eu falei, quem sabe esse seja
o momento em que a gente precisa, todos nós, viver milagres nessa área da vida. Porque a situação econômica, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, é muito difícil. Do nosso país pode até estar um pouco mais complicada. Nós temos muitas pessoas que perderam seus empregos ou que diminuíram as suas rendas. Muitas pessoas que, como o exemplo natural dos discípulos, estão passando noites, dias, trabalhando, mas não estão conseguindo nada. Mas Jesus está desafiando você na palavra, desafiando a minha vida, a gente quebrar com o ciclo de escassez, porque Ele é Deus poderoso sobre as nossas vidas, e quando Ele está conosco, a escassez vai embora e a provisão vem sobre as nossas vidas. É um milagre que Jesus deseja realizar. E como que esse milagre acontece? Como que a gente quebra esse ciclo de escassez? A gente precisa aprender que para viver milagres, nós precisamos obedecer, nós precisamos viver os princípios do céu, nós precisamos utilizar as estratégias do céu. É por isso que a gente está falando nessa série sobre os milagres do céu, aquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, e a gente sabe essa oração, onde Ele nos ensinou a falar que aconteça na terra, assim como acontece no céu. Assim como é no céu, que seja na terra, que a tua vontade, que o teu poder se manifeste aqui na terra como é no céu. Nós precisamos, então, utilizar as estratégias, os princípios, os valores, os ensinamentos que o céu tem para nós. E aí, quando a gente lê o verso 6, e Jesus vira para aqueles homens, depois de eles terem respondido que eles não tinham nada, Jesus vira para eles e fala: lancem a rede à direita do barco, e vocês encontrarão. E vocês acharão. Jesus estava ali dando uma estratégia do céu. Eu quero te fazer entender o que é essa estratégia, o que é princípio do céu. É a gente aprender a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, a seguir as direções do Espírito Santo, a seguir as direções que Jesus está trazendo à nossa vida, para que a gente possa viver milagres. Jesus estava falando: lance a rede à direita. Os discípulos podiam escolher lançar a rede do lado esquerdo? Podiam. Mas a estratégia do céu, a palavra de Jesus era: lance a rede à direita do barco. E a gente precisa entender isso. Que a gente precisa aprender a obedecer a Deus. E a gente precisa crer naquilo que Deus fala conosco, naquilo que a sua palavra diz para nós. Tem uma frase muito conhecida que diz o seguinte, que a gente precisa orar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de nós. A gente precisa crer naquilo que Deus está nos dizendo, porque a fé precisa ser depositada naquilo que Deus nos diz. Mas essa fé, essa crença, ela é morta se ela não estiver ligada a uma ação, a uma atitude. Milagre nenhum acontece sem que a gente se mova em fé. E se mover em fé é receber a palavra de Deus, é receber a estratégia do céu e é fazer a nossa parte. E isso muitas vezes vai exigir de nós que nós possamos estar abertos para o que não é convencional.
Os discípulos tinham passado a noite tentado pescar e não tinham pescado nada. Mas eles receberam ali uma palavra de Jesus. E é interessante que esse texto, essa experiência, acontece na Bíblia, não só nesse momento, mas em outro momento. E Jesus estava fazendo com que os discípulos pudessem ouvir a sua voz e utilizar mais uma vez as ferramentas e as estratégias que ele estava dando. Muitas vezes a solução é fazer o que já foi feito, mas com uma nova atitude de fé, de confiança e debaixo de uma palavra de Deus. O milagre acontece quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Jesus disse: lancem a rede à direita do barco e vocês vão achar. Sabe, a gente precisa entender que os milagres na vida financeira, elas não vão acontecer se a gente cruzar os braços. As estatísticas do nosso país dizem que existem mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. Mas as mesmas estatísticas dizem que existem cerca de 6 milhões de brasileiros e brasileiras que não estão contados nesses 14 milhões, que já desistiram de procurar emprego, que já desistiram de entregar currículos, que já desistiram de passar por processos de seleção, que já desistiram e que preferiram cruzar os braços. Não vai acontecer nada se a gente cruzar os braços. A gente precisa de uma palavra de Deus, sim, mas nós precisamos agir e obedecer aquilo que Jesus nos diz, aquilo que a palavra nos diz, ouvir o Espírito e utilizar as ferramentas, as estratégias, aquilo que o céu está dizendo para nós. Existe uma atitude que eu e você precisamos tomar. A gente já ouviu testemunhos aqui na igreja, nesse tempo de pandemia, de pessoas que foram empregadas, foram chamadas em processos seletivos, nesse tempo, que já tinham tentado antes, não tinham conseguido, mas Deus resolveu abrir a porta nesse tempo. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de sobrenatural. Meu irmão, minha irmã, não se canse de pedir, não se canse de bater, não se canse de buscar, não canse de fazer a sua parte, porque Deus vai, em algum momento, fazer um milagre na sua vida, assim como aconteceu com os discípulos. Eles lançaram a rede conforme tinha sido a palavra de Jesus. Eles ouviram e obedeceram. Lançaram a rede à direita do barco. E quando eles puxaram a rede, eles já não conseguiam tirar a rede com facilidade, por causa da quantidade de peixes. É assim que acontecem os milagres. Às vezes a gente já tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas Jesus nos diz: vai, meu filho, minha filha, faz novamente, mas faz desse jeito, conforme a minha palavra. E aí a gente vai lá e faz, e o milagre acontece. Eu quero dizer para você que na sua vida financeira, Deus vai fazer milagres. Os céus têm milagres para a sua vida. E você precisa aprender, em terceiro lugar, a profetizar constantemente prosperidade. A Bíblia diz, então, que eles
não conseguiam puxar a rede com a quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E aí Pedro vai ao encontro de Jesus. E os outros discípulos continuaram no barco, puxando a rede cheia de peixes. Eles não estavam distantes da terra. Cerca de 90 metros é o que diz a palavra de Deus. E quando os discípulos, quando Pedro chega na praia, na areia, eles encontram Jesus sentado ao lado de brasas acesas e por cima tinham peixe e pão. É interessante que Jesus tinha mandado eles pescarem peixe. E quando eles chegam na praia, Jesus já está com o peixe. E além do peixe, está com o pão. E assim é na nossa vida. Quando a gente faz aquilo que Jesus, aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, a gente recebe as bênçãos de Deus, mas o Senhor acrescenta Ele mesmo, ainda mais aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente buscou. Quando a gente chegar na areia e a gente foi para o mar para pescar, para buscar peixes, Jesus vai ter mais peixe para acrescentar na nossa vida. E isso é prosperidade, é entender que Jesus tem sempre a acrescentar. Quais serão os seus 153 grandes peixes que Deus vai trazer na sua vida financeira nesse ano? Eu quero convidar você a profetizar isso, porque nós recebemos aquilo que falamos, nós recebemos aquilo que confessamos, nós recebemos aquilo que concordamos, nós recebemos aquilo que nós cremos. Nós precisamos crer. Quando os discípulos chegaram, depois que eles agiram em fé, Jesus já tinha o peixe e o pão esperando por eles. E Jesus só fala com eles assim: tragam mais alguns peixes daqueles que vocês pescaram. A gente precisa entender que Deus tem prosperidade para a nossa vida. E esse é o grande milagre. Prosperidade significa termos aquilo que é necessário. É exatamente aquilo que eu li em Filipenses 4:19. É nós termos a provisão de Deus, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. E Ele, conforme a sua riqueza, Ele provê para as nossas vidas. Mas, além disso, eu quero que você entenda aquilo que diz o texto de 2 Coríntios 8:9. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto, para que você veja o que Paulo nos diz nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem cheios de riquezas. A palavra rico ou riquezas nesse texto, no grego, significa abundância de recursos materiais. Significa provisão. Significa que nós viveremos debaixo de suprimento do Senhor. Jesus veio, Ele abriu mão de tudo aquilo que Ele tinha no céu,
Ele se fez pobre por amor de nós, para que a gente vivesse o seu suprimento, para que eu e você, nós vivêssemos os milagres da provisão. Em Jesus, nós podemos possuir prosperidade e, ao mesmo tempo, ter caráter aprovado para gerir aquilo que nós recebemos como recursos financeiros. Esse é o grande milagre de Deus para nós. Não é simplesmente nos dar, porque mais bem-aventurado, diz a palavra, é dar do que receber. Não é simplesmente que a gente receba, mas que a gente saiba administrar e a gente saiba repartir. Essa é a grande provisão, é o grande milagre que nós precisamos aprender a viver na nossa vida financeira. A palavra de Deus diz que quem retém aquilo que não lhe é próprio, ele tem menos ainda, ele vive em escassez. Quando nós temos o coração fechado, nós não vivemos em prosperidade. Mas esse mesmo texto diz que aquele que entrega com generosidade aquilo que é devido, aquilo que é proposto, esse recebe ainda mais. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus fala para os discípulos pescarem, mas o milagre, na verdade, já tinha acontecido. Jesus já estava com o peixe esperando pelos seus discípulos. Você está preparado? Você está preparada para viver, para ver, para experimentar o impossível acontecer nas suas finanças? Quais são os milagres que você precisa? O que você precisa experimentar na sua vida financeira? Qual é o milagre do céu na área financeira da sua vida? É sobre isso que Jesus está, pela sua palavra, nos convocando essa noite para viver. O Deus da abundância está aqui para trocar a atmosfera de escassez para uma atmosfera de abundância. Aí você pode dizer para mim, mas a economia do país está em recessão. Como que eu vou viver abundância? É exatamente sobre isso que eu estou te falando. É sobre isso que eu te falei no início. O milagre é sobrenatural, o milagre não é natural. O milagre não são as circunstâncias. O milagre é aquilo que Deus faz na nossa vida. E quando a gente olha, a gente diz, oh, não sou eu que fiz isso, eu não tinha capacidade de fazer isso. Foi Deus, só pode ter sido Deus. Isso é milagre. E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida financeira, que você viva provisão, abundância, milagres do Senhor. Eu ouvi uma frase nesse período que me chamou muita atenção. Eu já até falei isso aqui em algum dos cultos. O mundo vive de previsões, e as previsões desse mundo não são as melhores na perspectiva econômica financeira. Mas aqueles e aquelas que servem a Jesus não vivem de previsões. Nós vivemos a provisão. Nós temos o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o Deus de milagre sobre a sua vida. E não só sobre a sua vida, mas sobre o nosso país, sobre a nossa nação. E é por isso que nessa noite eu quero orar com você. Concluindo essa palavra, eu quero desafiar você a orar por algumas coisas nessa área financeira. Eu quero desafiar você a orar pela saúde
e equilíbrio financeiro das famílias, das cidades, da nossa igreja, principalmente daquelas pessoas que vivem grandes desafios. E existem muitas pessoas que realmente vivem grandes desafios na vida econômica, na vida financeira. Eu quero desafiar você a orar por emprego, por desenvolvimento e renda dos trabalhadores, não só da nossa igreja, mas de todos os brasileiros. Eu quero desafiar você a orar pelos empresários e pelos geradores de emprego do nosso país. Muitas pessoas estão vivendo grandes dificuldades, mas nós cremos no Deus da provisão. Nós cremos no Deus do milagre. Nós cremos no Deus do sobrenatural. A Bíblia diz, em Tiago 5,16, a gente fez a oração da fé, mas em Tiago 5,16 diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. E nós vamos orar até que o milagre aconteça. E nessa noite, a nossa oração é pelo milagre do céu na vida financeira. Não só minha, não só sua, mas do nosso país, da nossa cidade, da nossa igreja, das pessoas ao nosso redor. E é por isso que a gente vai, nesse tempo de oração, e eu quero convidar você a orar pelo equilíbrio, pela saúde financeira da sua família, da nossa igreja, das cidades. Orar por emprego, por desenvolvimento de renda dos brasileiros, pelos empresários e geradores de emprego no país. E a gente vai cantar um cântico que diz: Deus, sara essa nação. É uma oração essa canção. Enquanto a gente estiver cantando ela, eu quero convidar você a orar por provisão, a orar por milagre, a orar por abundância, a orar para que Deus possa manifestar na sua vida e na vida das pessoas ao nosso redor um milagre na vida financeira. Você crê nisso? Se você crê, enquanto nós cantamos, eu convido você a orar, a você entregar ao Senhor, a você buscar o Senhor, porque Deus, Ele tem milagre para mim, Ele tem milagre para você na vida financeira. Ele tem provisão, Ele tem abundância, Ele tem suprimento, Ele tem sobrenatural. É por isso que a gente vai clamar: Deus, sare essa nação. Em nome de Jesus. Sare essa nação. Sua unção. Diga: Deus, sara mais uma vez. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara essa nação seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial.
colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, liberando a sua unção, derramando o seu poder. Clame, Deus sara, Deus sara, Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Eu quero convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor deseja sarar a nação brasileira. Deus, nós não podemos aceitar nem nos conformar com aquilo que nós temos visto. Nós estamos sim vivendo um tempo difícil na saúde pública, e isso tem, ó Deus, se sentido de maneira muito forte na área econômica do nosso país. Deus, mas nós vivemos um tempo onde as desigualdades estão ainda mais gritantes. Ao mesmo tempo, Deus, em que pessoas estão perdendo os seus empregos, em que pessoas estão diminuindo as suas rendas, em que tantas pessoas têm voltado para a faixa que é considerada de uma vida de miséria. Ó Deus, também muitas pessoas, ó Deus, nesse tempo estão se tornando milionários. Ó Deus, e nós não podemos aceitar isso. E é por isso que a nossa oração é: Deus, sara essa nação. Faz um milagre, ó Deus, de provisão. Faz um milagre, ó Deus, de trazer abundância. Ó Deus, o nosso país, ele é abençoado. O nosso país, Senhor, ele é escolhido por Ti. Nós cremos nisso, porque aqui existem homens e mulheres que servem ao Senhor. E nós oramos essa noite, ó Deus, para que a economia do nosso país, ó Deus, possa viver um milagre. Que a economia, ó Deus, das casas, das famílias que nos acompanham agora, possam viver um milagre, Pai, de provisão, de abundância, ó Deus, de necessidades sendo supridas. O Senhor é Deus de suprimento, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de abundância, o Senhor é Deus de sobrenatural. Ó Deus, nós cremos que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus, representados aqui nesse texto que lemos, 153 grandes peixes que representam a abundância, a provisão, o milagre do Senhor. E eu profetizo, ó Deus, que isso chegue até a casa do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Que chegue até a empresa onde nós trabalhamos, que chegue, ó Deus, aos geradores de emprego, ó Deus, que chegue até a renda dos trabalhadores, que chegue, ó Deus, na saúde e no equilíbrio, ó Deus, da vida financeira, ó Deus, no nosso país, nas nossas famílias, nas nossas cidades. Pai, nós nos rendemos a Ti e nós te pedimos, faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem milagre para as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, creia. A provisão do Senhor, a abundância, a prosperidade chegou até a tua casa. Eu libero
palavras de vitória, de milagre, de sobrenatural sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a estar conosco durante as nossas quartas-feiras de oração. A princípio, a gente prevê que a gente vai continuar por conta do toque de recolher, realizando as quartas-feiras de oração somente de forma online. Mas você esteja acompanhando a gente pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, para que você possa receber aí as notícias e assim que for possível a gente retornar às quartas-feiras de oração, também para o presencial, a gente vai estar informando isso para cada um de vocês. A gente não sabe ainda se no próximo domingo, a gente vai poder ter culto presencial. Os decretos têm sido feitos semana após semana e a gente ainda precisa saber, e aí eu quero que você também se mantenha informado através das nossas redes sociais. Se você não nos segue, @metodistaracaju no Instagram, e a gente sempre vai estar lá colocando informações. Aqui também, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a clicar no botãozinho que vai estar aqui, escrito inscreva-se. E do lado dele tem um sininho que, se você clicar, você vai estar ativando as notificações. E sempre que a gente estiver ao vivo, sempre que a gente tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado no seu celular, no seu computador, no seu dispositivo, para que você não perca nada do que Deus tem proporcionado até as nossas vidas na nossa igreja. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar conosco aqui essa noite, e pedir que Deus continue sobre você. Eu estou com saudade de muitos que eu não estou vendo, e eu quero ministrar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Eu quero lembrar que a gente continua recolhendo alimentos para a cesta básica, para a gente atender. A gente tem atendido cada vez mais famílias que têm tido necessidades, e você pode trazer os alimentos para a nossa igreja nos dias que a nossa secretaria está funcionando, segundas, quartas e sextas, das 2 às 18 horas. Ou então, quando a gente tem culto presencial, você pode trazer nos cultos e entregar, para que a gente possa continuar atendendo as famílias. De repente você fala assim: pastor, eu não tenho condição de trazer, eu quero ofertar. Aí entre em contato com a gente através do WhatsApp, através da administração da igreja, para que a gente possa estar direcionando a sua contribuição para essa campanha das cestas básicas da nossa igreja. Que Deus abençoe você, erga as suas mãos, e eu quero abençoar a sua vida essa noite. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo e que as consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus, sobre a terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém.